Olá, chegamos! Mais uma semana começando. Ótima segunda-feira para todos vocês, para todos nós. Sejam muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que já estão na sua tela tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, é a forma mais fácil de se comunicar conosco. DDD 24 99248 3167. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, viu? Céu azul, sol aparecendo, dando ar da graça, ventando bastante, tem ventado muito pela manhã. Depois ali ao longo do dia vai passando esse vento, mas hoje pela manhã também ventava muito. E a gente vai saber a previsão do tempo lá no nosso terceiro bloco. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 8 de dezembro. Inteligência artificial transforma o mercado e muda a forma de trabalhar em várias áreas. Projeto Ecoar leva esporte, inclusão e cidadania a mais de 8.600 famílias fluminenses. Firjan Senai abre 360 vagas de graça em cursos técnicos de nível médio em Nova Friburgo. E você vai ver também, dezembro tem previsão de chuva acima da média e temperaturas elevadas na região serrana. Agora, no Correio Serrano na TV. Bom, gente, a gente começa vendo o que é destaque lá no nosso jornal. Deixa eu abrir aqui ele. Vamos ver o que é destaque no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, e a gente começa pela linha vermelha. Esquerda aplaude anúncio da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. E tem mais na nossa primeira página. Alerj decide hoje sobre prisão de Bacelar. E ali, no nosso texto, legenda Governadores Unidos pela Segurança Pública. O Rio de Janeiro foi palco do 14º encontro do COSUD, Consórcio de Integração Sul-Sudeste, grupo composto pelos governadores das duas regiões. O tema principal desse COSUD foi a segurança pública, em especial no combate ao crime organizado. E tem muito mais. Mas agora, gente, nossas páginas, as páginas do nosso jornal, elas mudaram. Para a gente ir para o Petropolitano, agora a gente vai para a nossa página 22 do jornal. Vamos ver o que é destaque por lá. Pois é, temos ali, Prefeitura promove a formatura da turma da EJA. O programa é desenvolvido em parceria com a Escola Municipal Ercília Moretti. Você vê uma reportagem completa aqui sobre essa formatura. E temos ali os destaques das petropolitanas. Eu vou ler algumas notinhas aqui, alguns destaques. Licitação ainda sem previsão para prédio dos Correios. Estatal diz que licitação será realizada em breve. Pois é. Os Correios anunciaram neste mês uma reestruturação interna com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços prestados pela estatal. Como a coluna já mostrou recentemente, o prédio dos Correios, na Rua do Imperador, permanece fechado. Se puder dar um zoom para o pessoal ver qual é o prédio dos Correios, esse que fica aqui bem perto da Paulo Barbosa, aquele prédio antigo dos Correios, né?
Pois é, o local permanece fechado. Desde 2023, o local passa por obras de melhorias na parte interna e por pintura na fachada externa. No entanto, depois que o contrato com a antiga empresa responsável pela obra foi encerrado, a licitação para a retomada dos trabalhos está paralisada. Olha só, gente, então parece que a gente não tem uma data realmente, ó, sem previsão para a reinauguração do prédio dos Correios. Em 2024, representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos já haviam denunciado as más condições do imóvel e a demora nas intervenções. E segundo a assessoria de imprensa dos Correios, uma nova licitação será realizada, mas ainda não há previsão para a conclusão do processo ou para o retorno das atividades do prédio. E logo ali embaixo a gente fala de outro prédio. A gente fala agora do Teatro Dom Pedro. O Teatro Dom Pedro continua também fechado. E a menos de 30 dias para o fim do ano, tudo indica que o espaço, que não recebe público desde 2019, só deve ser reaberto em 2026. Olha só, gente. Para artistas, produtores culturais e moradores, essa é mais uma promessa que o governo não conseguiu cumprir no primeiro ano de gestão. A previsão era de que o teatro fosse reinaugurado no meio de 2024, mas a crise financeira enfrentada pelo município atrasou o cronograma. Segundo a atual administração, os problemas seriam reflexos deixados pela gestão anterior. E tem muito mais. Ali no iniciozinho, a gente volta lá um pouquinho para o início, porque fala do Gustavo Tutuca, o secretário de Estado de Turismo. Gustavo Tutuca participou da abertura do fórum, o Fórum Municipal de Turismo, pois é, e destacou o apoio do governo do estado nos eventos realizados pela cidade do interior. Vamos ver os outros destaques dessa agora da página 23? Vamos para lá? Pois é, DP integra ação contra a lei dos banheiros em Petrópolis. O projeto de lei que dispõe do uso dos banheiros públicos na cidade de Petrópolis, determinando que sejam restritos ao uso por sexo biológico, ganhou mais uma movimentação. Em setembro, o Tribunal de Justiça do Rio recebeu o pedido da Defensoria Pública do Estado para participar como amicus curiae, ou seja, uma parte interessada na ação judicial que foi protocolada no Tribunal de Justiça pela deputada estadual Dani Balbi, em conjunto com a vereadora petropolitana professora Lívia. E o que elas pediam? A suspensão dos efeitos desse projeto de lei aqui em Petrópolis, alegando inconstitucionalidade. Pois é, e aí a gente ainda vai ver o que vai acontecer com essa lei. E temos ainda, gente, na nossa página 24, o Correio Serrano. Pois é, mas antes da gente ir para lá, a gente tem que falar de um salvamento que aconteceu no sábado. Eu vou abrir para aqui para vocês, para ler. O que aconteceu? O Corpo de Bombeiros daqui de Petrópolis salvou um cavalo. Olha só, gente, no sábado, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro realizou em Petrópolis o resgate de um cavalo que caiu em uma cisterna desativada, localizada dentro de uma área de mata. O animal havia desaparecido durante a noite e foi encontrado pelos proprietários apenas horas depois, preso em uma abertura estreita e sem possibilidade de sair sozinho. Imagina, gente. Tadinho, né? O local apresentava grandes desafios para a operação. A cisterna, coberta por telhas, ficava em um terreno irregular,
típico aqui da região serrana, e não permitiu o acesso de viaturas ou maquinários de apoio. Diante disso, os militares tiveram que adotar técnicas manuais de resgate. Antes da intervenção, a equipe fez contato com especialistas e definiu 3 possíveis estratégias: içamento com tripé, flutuação do animal ou remoção por plano inclinado. Olha só. Após avaliar todas essas opções, lá no local, a guarnição concluiu que a opção mais segura e viável seria o plano inclinado. Os militares utilizaram tapumes do quartel e partes de um tripé específico para resgatar grandes animais, adaptando o equipamento com rampa. O cavalo foi protegido com lona e teve os olhos cobertos para reduzir o estresse durante o procedimento. A equipe montou um sistema de multiplicação de força para realizar o tracionamento. Caio, pode continuar colocando as imagens? Então, com essa técnica aplicada, os bombeiros conseguiram retirar o cavalo da cisterna na primeira tentativa. Olha que bacana! A etapa mais delicada ocorreu após o resgate. O animal demorou a conseguir se levantar, exigindo apoio contínuo da equipe até que ele estivesse em pé e seguro. O cavalo, graças a Deus, não apresentou ferimentos graves e se recuperou bem após o salvamento. E o preparo técnico da equipe do Corpo de Bombeiros, aliado à adaptação de equipamento, foi fundamental para o sucesso da operação em um cenário tão restrito, é verdade. Eles foram lá, avaliaram todas as opções, pediram ainda ajuda, né, para pessoas mais técnicas e conseguiram salvar o cavalo. Muito bacana, estão aí as imagens. E realmente, o preparo técnico dessa equipe, aliado ali à adaptação desses equipamentos, foi fundamental para o sucesso dessa operação e conseguiram salvar o cavalo. Muito bom. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. Vocês veem aí as imagens do resgate. Pode voltar aqui para mim, porque a gente vai continuar rapidamente lá na nossa página 24. Está o Correio Serrano. A gente tem uma notícia ali de Guapimirim, que Justiça suspende decoração de Natal. Decisão também bloqueou o pregão de 12,7 milhões de reais. E ali no Correio Serrano a gente tem várias notas importantes, e uma delas é que a concessionária Rota 116 vai realizar reparo em PRC. Agora a gente tem outras notícias, mais em âmbito nacional, porque olha, gente, a inteligência artificial deixou de ser coisa de filme e já faz parte do nosso dia a dia. Ferramentas que criam textos, analisam dados e automatizam tarefas estão mudando a rotina de profissionais e também a forma como os jovens escolhem suas carreiras. Vamos ver. O avanço acelerado da inteligência artificial já impacta diretamente o mercado de trabalho. Atividades repetitivas estão sendo automatizadas enquanto cresce a demanda por profissionais com habilidades como criatividade, pensamento crítico e capacidade de decisão. Segundo o professor Fábio Carvalho, a tecnologia facilita processos, mas não substitui a interpretação humana, que envolve sensibilidade, ética e análise do contexto. E aí precisamos justamente saber interpretar esses dados, essas informações e traduzir em estratégias viáveis e efetivas, mas principalmente levando em conta o fator pessoas, fator humanos e social. Cada vez mais empresas incorporam sistemas inteligentes nas decisões do dia a dia. Ao mesmo tempo, os trabalhadores precisam se reinventar para acompanhar esse novo cenário de transformação constante. Na área administrativa, por exemplo, a inteligência artificial já influencia a gestão e a leitura de dados estratégicos. Dessa forma, cabe ao profissional transformar essas informações em ações viáveis, levando em conta fatores humanos e sociais. Já os estudantes eles começaram a perceber, a notar que algumas operações, algumas atividades, algumas funções,
estão sendo substituídas por máquinas. Essa mudança também reflete na escolha da profissão entre os jovens, que buscam cursos ligados à tecnologia e inovação. Com isso, cresce a procura por capacitação em inteligência artificial, análise de dados e uso prático de ferramentas como o ChatGPT, apontadas como fundamentais para se manter relevante em um mercado cada vez mais digital. E o Banco Central divulgou na última semana os números da poupança referentes ao mês de novembro. Pela quinta vez consecutiva, os saques superaram os depósitos e o saldo geral da caderneta voltou a cair, refletindo o movimento de menor atratividade deste tipo de investimento. As contas de poupança registraram em novembro uma diferença negativa de 2 bilhões e 857 milhões de reais entre saques e depósitos. Ao todo, foram retirados 344 bilhões e 600 milhões de reais, enquanto os depósitos somaram 342 bilhões e 750 milhões de reais. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, o saldo segue negativo em 90 bilhões e 978 milhões de reais. Nesse período, a poupança recebeu 3,84 trilhões de reais em depósitos e registrou saques que chegaram a 3,93 trilhões de reais. O Banco Central também detalhou os números referentes aos recursos da poupança usados no crédito imobiliário. Em novembro, os depósitos somaram 296 bilhões e 600 milhões de reais, contra 297 bilhões e 200 milhões em retiradas. Já os recursos destinados ao crédito rural registraram em novembro depósitos de 45 bilhões e 140 milhões de reais e saques de 47 bilhões e 480 milhões de reais, uma diferença negativa de 2 bilhões e 330 milhões de reais. No ano, as retiradas superam os depósitos em 23 bilhões e 510 milhões de reais. E a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos, o IPVA, os veículos terrestres com mais de 20 anos ou mais de fabricação. O texto do Senado foi aprovado em 2 turnos na última terça-feira e segue agora para promulgação. No primeiro turno foram 412 votos a favor e 4 contrários. No segundo, 397 a favor e 3 contra. A PEC prevê a isenção para carros de passeio, caminhonetes e veículos mistos com mais de 20 anos. Na prática, a mudança proíbe a cobrança do imposto nesses casos, concedendo a chamada imunidade tributária. A medida não se aplica a micro-ônibus, ônibus, reboques e semi-reboques. A PEC harmoniza a legislação nacional com a prática de estados que já não cobram IPVA de veículos antigos. A medida deve impactar principalmente estados que ainda não oferecem o benefício, como Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina. As imunidades tributárias do IPVA não existiam na Constituição Federal antes da aprovação da última reforma tributária. Com a reforma, a cobrança do IPVA foi ampliada para alcançar veículos aéreos e aquáticos, mas alguns deles ganharam imunidade tributária. E após sucessivos adiamentos, a diretoria do Banco Central decidiu abandonar a criação de regras específicas para o Pix parcelado. A decisão foi comunicada na última semana em Brasília, durante a reunião do Fórum Pix, um comitê que reúne cerca de 300 participantes do sistema financeiro e da sociedade civil. Além de desistir da regulação, o Banco Central proibiu as instituições financeiras de utilizarem o nome Pix parcelado. No entanto, termos similares como Pix no crédito ou Parcele no Pix continuam permitidos. Inicialmente prevista para setembro, a obrigatoriedade do Pix parcelado e a padronização das normas foram adiadas para o fim de outubro e posteriormente para novembro. A modalidade, que funciona como uma linha de crédito com juros oferecida pelos bancos, já está disponível no mercado e seria regulamentada para aumentar a transparência aos usuários. O Pix parcelado permite que o consumidor parcele um pagamento instantâneo, recebendo o valor integral no ato, enquanto o cliente arca com os juros. Cada banco define livremente taxas, prazos, forma de cobrança e apresentação no produto. A ausência de uniformização, segundo especialistas, aumenta o risco de endividamento.
Apesar de nomes que sugerem semelhança com o parcelamento tradicional do cartão de crédito, a modalidade é um empréstimo que cobra juros desde o primeiro dia. As taxas têm girado em torno de 5% ao mês, enquanto o custo efetivo total chega a aproximadamente 8% mensais. A contratação costuma mostrar os custos apenas na etapa final. As regras sobre atrasos nem sempre são claras. Em muitos casos, o pagamento das parcelas aparece na fatura do cartão, embora o produto não seja um parcelamento tradicional. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governo do estado divulga dados inéditos do dossiê Mulher 2025. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. O dossiê Mulher 2025, divulgado pelo governo do estado, revela um dado alarmante. A violência psicológica é hoje o crime mais registrado contra mulheres no estado do Rio. O levantamento também aponta um crescimento de 5.000% nos casos de violência pela internet na última década. Em 2024, mais de 56 mil mulheres foram vítimas de violência psicológica no estado, uma média de 153 por dia. Em mais da metade dos casos, os agressores eram pessoas conhecidas, principalmente companheiros ou ex-companheiros. Quase metade das agressões aconteceu dentro de casa. Outro dado que chama atenção é o aumento das violências virtuais, como perseguição e assédio online, que saltaram de 55 casos em 2014 para 2.834 em 2024. O dossiê também traz números preocupantes sobre o feminicídio. Ao todo, 107 mulheres morreram no estado no ano passado. Quase 2/3 desses crimes aconteceram dentro de casa e, na maioria das vezes, as vítimas já vinham sofrendo outros tipos de violência. O levantamento mostra ainda que 71% das vítimas de feminicídio eram mulheres negras e quase 60% dos autores tinham antecedentes criminais. Segundo o governo do estado, programas de prevenção e reeducação de agressores já apresentam resultados, como os grupos reflexivos com homens, que reduziram a reincidência para 2,3%. Já em Petrópolis, a Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres destaca que medidas de apoio às vítimas também são oferecidas no município. Então, o município tem o principal serviço, que é no Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Ele fica aqui no Centro de Saúde, lá atrás. Ali nós temos psicóloga, assistente social, advogada, a coordenadora, né, que fazem todo esse acolhimento à mulher que precisa. O Centro de Referência em Atendimento à Mulher funciona como porta de entrada para as vítimas buscarem ajuda e receberem um encaminhamento adequado. Entre as principais preocupações para o futuro está o combate à violência praticada por meio da internet. A questão da internet. E isso é o principal agora que a gente vai ter que estar atacando, são esses grupos que fomentam a violência, né? Também a questão da empregabilidade, igual eu falei, a gente já avançou, mas infelizmente nós ainda temos muito ainda para avançar. Por fim, a prevenção também passa pelo fortalecimento físico e emocional das mulheres. Ainda em Petrópolis, o 26º Batalhão de Polícia Militar, no Quitandinha, oferece aulas gratuitas de defesa pessoal como forma de proteção e autonomia. Só você fazer contato com a unidade, funciona toda terça e quinta no horário da manhã e da tarde. Tem um profissional que vai te receber. Profissional de jiu-jitsu vai te receber, que vai dar aula de defesa pessoal. São 2 profissionais que direcionam essas aulas. E a segurança pública está no centro das discussões na 14ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, que começou na última semana no Rio. O governador Cláudio Castro recebeu chefes de executivos das 2 regiões para debater medidas conjuntas de combate ao crime organizado. O encontro deve resultar em um documento com ações estratégicas para fortalecer políticas públicas nos estados. Esse consórcio, que representa mais de 50% da população do Brasil, mais de 70% do nosso PIB e mais de 80% da arrecadação federal, tem se mostrado um consórcio para ajudar o Brasil. Em uma cerimônia na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, que preside o COSUD, abriu oficialmente a 14ª edição do consórcio. Ao lado de governadores do Sul e Sudeste, ele destacou que a integração entre os estados é fundamental para enfrentar desafios comuns e consolidar políticas públicas que beneficiem todo o país.
Nós teremos as nossas câmaras temáticas de segurança pública, meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento econômico, saúde, educação, governo e gestão, desenvolvimento humano e regulação, que nós possamos ter essa visão do que, enquanto regiões sul e sudeste, nós podemos colaborar com o Brasil. O tema central desta edição é a segurança pública, mas outros temas, como o endividamento dos estados, também foram abordados. Os governadores participaram de conversas sobre enfrentamento ao crime organizado, com foco em lacunas e avanços da legislação, além do uso de tecnologia, inteligência e ações coordenadas. O problema da segurança pública hoje é um problema que, em primeiro lugar, draga uma quantidade de recursos enorme. O tema da dívida dos estados era um tema, até então, que era tratado individualmente. Os estados que não tinham problema de endividamento assumiram a pauta dos outros que tinham. E nós conseguimos discutir como região. Para o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o COSUD é essencial para enfrentar realidades que se agravaram, como é o caso da atuação de facções criminosas. Já era um debate importante, com a Operação do Rio de Janeiro, virou um debate mais importante ainda, e a gente tem que ter racionalidade nesse debate. A gente tem que saber que este debate exige investimento nas forças de segurança, exige profissionalismo nas forças de segurança, exige institucionalidade das forças de segurança. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, afirmou que a integração é essencial para garantir que a população viva com mais tranquilidade, defendendo decisões baseadas em resultados e não em ideologias. Nós, do estado de Santa Catarina, estamos fazendo um esforço grande junto com o COSUD para que a gente possa integrar as nossas atividades no fortalecimento, na troca de experiência, para que a gente tenha condições de cada vez mais defender as pessoas e o nosso patrimônio. Ao longo do encontro, 7 câmaras temáticas discutiram propostas nas áreas de segurança, meio ambiente, saúde, educação, governo e gestão, desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano. Que a gente possa tirar encaminhamentos que vão nos ajudar a melhorar a segurança pública, principalmente a segurança mantendo a vida e a proteção das pessoas. Ao final do COSUD será apresentada a Carta do Rio de Janeiro, documento que trará o conjunto de ações e compromissos construídos durante os dias de debates para orientar futuras políticas públicas nas duas regiões. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir do Brasil alcançar resultados melhores e apresentar um país que cultive a paz. E o governo do estado ampliou na última semana a atuação da Operação Barricada Zero e chegou pela primeira vez a novas áreas da Pavuna, Guadalupe e São João de Meriti. A ação, que tem foco na remoção de bloqueios ilegais e na devolução da mobilidade às populações locais, acontece simultaneamente em 4 municípios. As equipes atuaram com retroescavadeiras, rompedores hidráulicos e caminhões desde as primeiras horas do dia na remoção de bloqueios ilegais colocados por criminosos. Na capital, os trabalhadores seguem em Irajá, Chapadão e avançam para novas áreas da Pavuna e de Guadalupe. Em Duque de Caxias, a operação acontece nas comunidades da Rasta, Congulo e Coreia. Já em Nova Iguaçu, os agentes atuam no Buraco do Boi e no Inferninho. São João de Meriti também passou a integrar o grupo de novas localidades atendidas nesta fase da operação. Além do Morro do Gonçalves, as equipes chegaram ao Morro do Soldado, Caixa d'Água, Perereca, Predinho da Venda Velha, Parque Analândia e Juriti. De acordo com o governo do estado, só na última quarta-feira, 302 toneladas de materiais usados como barricadas foram removidas em 15 comunidades de 6 municípios. A operação é coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional e reúne Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias estaduais e prefeituras. O monitoramento das vias continua para impedir que os bloqueios voltem a ser instalados.
E olha, a região metropolitana do Rio tinha em 2024 cerca de 4 milhões de pessoas vivendo sob controle ou influência de grupos armados, número que corresponde a 34,9% da população e 18,1% da superfície urbanizada habitada. Os dados são da nova edição do Mapa Histórico dos Grupos Armados, elaborado pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, pelo Instituto Fogo Cruzado. Entre 2007 e 2024, essa área cresceu 130,4% e a população atingida aumentou 59,4%. Para os organizadores do estudo, é um sinal de que o domínio armado se organiza como parte estrutural da cidade e responde diretamente às fragilidades do Estado. Os pesquisadores fazem a distinção entre controle, quando há extração de recursos, imposição de normas e sustentação pela força, e influência, situação de domínio parcial ou intermitente. Em 2024, 14% da área urbanizada e 29,7% da população da região metropolitana viviam sob controle direto dos grupos armados. Outros 4,1% do território e 5,3% dos moradores estavam sob influência. O crescimento acumulado desde 2007 é de 98,4% em áreas controladas e 420,1% em áreas sob influência. A série identifica dois grandes ciclos. A grande expansão entre 2016 e 2020 coincidiu com a falência fiscal do Estado, o desmonte das unidades de polícia pacificadoras e a intervenção federal, quando a superfície dominada cresceu 31,6%. A partir de 2020, o estudo registra retração gradual, puxada sobretudo pelo enfraquecimento das milícias depois de operações do Ministério Público, disputas internas e perda de lideranças. O recuo, porém, é modesto, 7,1% de redução da superfície sob controle ou influência. E o estado do Rio registrou 107 feminicídios em 2024 e mais de 60% das vítimas foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. Além disso, 15 foram assassinadas por algum outro familiar e pelo menos 69 perderam a vida dentro da própria casa. Os dados são da 20ª edição do Dossiê Mulher, elaborado pelo Instituto de Segurança Pública do Estado, com base nos registros de ocorrência policial. O dossiê anterior contabilizou 99 feminicídios em 2023. Esse tipo de crime é uma qualificação penal em que o assassinato ocorre em contexto de violência de gênero, por exemplo, durante uma violência doméstica ou um estupro. No Rio de Janeiro, os casos de feminicídio correspondem a 76% de todos os registros de assassinato com vítimas mulheres, que somaram 141 no ano de 2024. O levantamento também destaca 382 registros de tentativa de feminicídio, com uma proporção ainda maior de companheiros e ex-companheiros como autores, um total de 79%. O dossiê traz ainda algumas características das vítimas e dos seus agressores. Das 107 mulheres assassinadas, pelo menos 71 eram mães, 33 tinham filhos menores de idade e 13 foram mortas na frente dos filhos. A maioria das vítimas tinham entre 30 e 59 anos e 71% eram negras. Os dados também comprovam que os assassinatos costumam ser o ato final de uma cadeia de violências. Pelo menos 77 das vítimas que morreram, ou 71%, já tinham sofrido alguma agressão anterior, mas apenas 17 formalizaram denúncia e 13 tinham medida protetiva. Já a análise dos autores mostra que quase 60% possuíam algum registro criminal anterior, principalmente ameaça, com 35 registros, e violência doméstica, com 32 registros. Em depoimentos aos policiais, 24 autores confessaram terem cometido o crime por não aceitar o término do relacionamento, e outros 24 alegaram ciúme como razão para o assassinato. A maior parte dos assassinatos, sendo um total de 61, foi presa em flagrante ou após a investigação, mas 10 deles foram dados como foragidos.
E o projeto Ecoar, criado em maio de 2022, tornou-se uma das maiores redes esportivas comunitárias do estado do Rio. Presente nas 8 regiões fluminenses, o programa alcança 86 núcleos em 39 municípios, oferecendo oportunidades de prática esportiva e inclusão social a cerca de 8.600 alunos e famílias. O projeto Ecoar tem mais de 20 modalidades disponíveis e tem o objetivo de democratizar o acesso ao esporte e o fortalecimento dos vínculos comunitários. Para crianças e adolescentes, o programa representa a chance de formação integral e descoberta de talentos. Para adultos e idosos, um instrumento de saúde e bem-estar. A iniciativa cresceu de forma contínua desde sua criação, com 16 núcleos em 2022 para mais de 80 em 2024. De acordo com o governo do estado, ainda há previsão de aumento de 87 para 2025. O projeto abrange as 8 regiões do estado do Rio de Janeiro e é mantido por meio de recursos destinados pelo deputado federal Hugo Leal. Em parceria com a Unirio, o projeto realiza capacitação de educadores e lançou o livro digital Extensão, Esporte e Cultura, o Ecoar Inclusivo nas Comunidades, que reúne pesquisas e relatos sobre o impacto da iniciativa. Está aí, muito bacana. E você vai ver depois do intervalo que um relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio expõe deficiências nas políticas de prevenção, mitigação e preparação para desastres naturais dos municípios da região serrana. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E a Firjan Senai Nova Friburgo está com inscrições abertas para 360 vagas de graça em cursos técnicos de nível médio nas unidades do Centro e Espaço da Moda. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e as inscrições devem ser feitas exclusivamente
pela internet até o dia 2 de janeiro, podendo ser encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas. As aulas começam a partir do dia 9 de fevereiro, com oportunidades para os cursos de planejamento, controle de produção e vestuário. As aulas acontecem na unidade Firjan Senai Espaço da Moda, que fica localizada na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, número 85, no centro de Nova Friburgo. Já na unidade do centro, que fica localizada na Rua Prefeito José Eugênio Müller, número 220, as vagas são para mecânica, segurança do trabalho, logística e automação. Todos os cursos contam com 80% da carga horária realizada em aulas e atividades presenciais e 20% em autoestudo, ou seja, serão 4 dias da semana na unidade Firjan Senai para desenvolver atividades individuais indicadas pelo instrutor ou estudos realizados em ambientes virtuais. Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além da renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio, comprovado por meio de autodeclaração. A prova de seleção será realizada no dia 17 de janeiro de 2026, das 10 horas da manhã até o meio-dia, consistindo em questões de múltipla escolha de língua portuguesa e matemática. Não haverá cobrança da taxa de inscrição e matrícula, e o resultado será divulgado na unidade Firjan Senai, onde o candidato realizou a prova. Outras informações poderão ser obtidas diretamente na unidade Firjan Senai mais próxima. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E a Unidos por Itaipava, UNITA, acaba de se tornar a mais nova integrante do movimento Petrópolis 2030, ampliando a representatividade do grupo, que passa a reunir 32 entidades empresariais e da sociedade organizada em torno de pautas estruturantes para o desenvolvimento da cidade. Criada em agosto de 2024 por empresários e moradores do Terceiro Distrito, a UNITA tem como foco central a mobilidade urbana, tema considerado decisivo para o presente e o futuro de Itaipava. O movimento nasceu com o objetivo de apontar metas e articular ações para o desenvolvimento sustentável e tecnológico de Petrópolis até 2030, sem bandeiras políticas. Hoje, já é considerado uma das maiores articulações locais, envolvendo setores como turismo, tecnologia, comércio e serviços que juntos somam mais de 100 mil postos de trabalho na cidade. A meta é que até 2030, Petrópolis esteja consolidada como referência em inovação, qualidade de vida e desenvolvimento econômico equilibrado. A oficialização da adesão foi feita pelo presidente da UNITA, Alexandre Plantes, em um encontro com Cláudio Mohamed, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, entidade que lidera o Petrópolis 2030 desde sua criação em abril de 2023. Para o movimento, a entrada da UNITA reforça a necessidade de ampliar o diálogo com os distritos e conectar diferentes regiões da cidade às discussões estratégicas que envolvem infraestrutura, circulação urbana, competitividade econômica e qualidade de vida. Com a adesão da UNITA, o movimento Petrópolis 2030 reforça sua atuação como fórum permanente de diálogo entre o setor produtivo e a sociedade, consolidado como espaço de construção coletiva voltado a políticas públicas sustentáveis e de impacto duradouro. Criado em abril de 2023, o movimento Petrópolis 2030 nasceu da articulação de entidades empresariais e representativas da sociedade civil, com o objetivo de construir uma agenda estratégica para o desenvolvimento econômico, urbano e social do município. Inicialmente formado por pouco mais de 20 instituições, o grupo rapidamente cresceu e hoje reúne 32 entidades, consolidando-se como um dos principais fóruns permanentes de diálogo da cidade. E um relatório final do Tribunal de Contas do Estado do Rio expõe deficiências nas políticas de prevenção, mitigação e preparação para desastres naturais nos municípios da região serrana. Os problemas encontrados atingem diretamente Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.
Em novembro, o Correio Petropolitano já havia revelado que Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, considerados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais como os municípios mais críticos do país, receberam determinações e recomendações formais do órgão de controle para fortalecer as defesas civis. No período entre 2011 e 2024, Petrópolis foi a cidade que registrou o maior número de mortes decorrentes de tragédias naturais, com 433 óbitos. Nova Friburgo registrou 420 e Teresópolis 360 no mesmo período. O relatório revela um conjunto de falhas estruturais que colocam em risco a população serrana. Entre elas, falhas nos planos de prevenção, estrutura insuficiente das defesas civis, baixa qualificação técnica das equipes, fraca fiscalização das áreas de risco, comunicação ineficiente com a população, participação comunitária quase inexistente e baixa execução orçamentária. O TCE encaminhou uma série de exigências e orientações para corrigir as deficiências, um total de 17 determinações para a cidade de Petrópolis. Entre elas, o município inclua no plano de contingência exercícios simulados com participação da população, além de atendimento psicológico para vítimas de desastres. Questionada pelo Grupo Correio da Manhã, a Prefeitura de Petrópolis informou que está adotando uma política contínua e integrada de prevenção de desastres, baseada em capacitação comunitária, fortalecimento institucional, investimentos em tecnologia e ampliação de protocolos operacionais. Informou também que está realizando ações para o verão 2025-2026. São elas: fortalecimento da participação comunitária, simulados e aprimoramento da resposta em emergência, aprimoramento tecnológico e monitoramento, e planejamento e articulação institucional. Finalizou informando que o município reforça que está alinhado às recomendações do TCE e atua de forma contínua para aprimorar a política de prevenção de desastres. E técnicos da Prefeitura de Petrópolis começaram na última semana a capacitação do radar meteorológico Banda X. A previsão é que o equipamento entre em operação neste verão. O equipamento de ponta, importado da Finlândia, está instalado no Morém e vai colocar a cidade em um novo patamar de monitoramento climático. A previsão é que o sistema esteja em pleno funcionamento para o verão. O curso é promovido pela Obeco, representante da empresa finlandesa Vaisala. Nós técnicos participaremos do curso para operar o radar ainda nesse verão. O radar Banda X tem maior resolução, velocidade e precisão. Por isso, a importância da capacitação dos técnicos para que estejam preparados para operar o radar. A alta tecnologia do radar meteorológico irá permitir a identificação antecipada e detalhada da chuva em um curto alcance. O técnico da Prefeitura, Marcelo Sies, que participou do treinamento na sede da empresa finlandesa Vaisala, em Helsinki, responsável pela fabricação do equipamento, também está participando da capacitação. Eu fui na Finlândia fazer o acompanhamento desses testes do radar e hoje nós estamos aqui no Morém fazendo os testes de aferição e descalibração do equipamento. Com a Banda X, o monitoramento meteorológico feito pela Defesa Civil ficará mais completo e assertivo, colaborando para uma cidade mais segura e preparada. E o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou a previsão climática para o mês de dezembro de 2025. Na região serrana, a expectativa é de chuva acima da média e temperaturas elevadas ao longo do mês. No estado do Rio de Janeiro, os volumes de chuva devem ficar acima da média histórica. Na Serra, o clima será típico de início de verão, com chuvas frequentes, especialmente em forma de pancadas à tarde e à noite. Na sexta-feira, inclusive, uma frente fria já estaria se aproximando. Na sexta-feira, uma frente fria se forma, se organiza a partir dessa área de baixa pressão e se desloca em direção ao Espírito Santo. Mas não se descarta a possibilidade de ainda termos pancadas de chuva na sexta-feira na região serrana do Rio. Além disso, as temperaturas devem ficar acima da média em toda a região sudeste, o que tende a favorecer a semeadura e o estabelecimento inicial dos cultivos de verão, como soja, milho e feijão, sobretudo em áreas com maior disponibilidade hídrica.
Esse cenário contribui para a umidade do solo, condição essencial para culturas perenes como café e cana-de-açúcar. Mesmo assim, a recomendação é de atenção para mudanças rápidas no tempo. Nas ruas, os petropolitanos estão atentos às condições climáticas. Casaco, sombrinho sempre na bolsa. Tá aqui, ó, dentro da bolsa, sombrinho e casaco. Porque tu sabe que Petrópolis é imprevisível. Eu procuro sempre ver a previsão no celular da Defesa Civil, o que eles estão dizendo a respeito, se der chuva eu nem saio. O Instituto Nacional de Meteorologia reforça que a população deve ficar atenta para as atualizações da previsão do tempo e aos avisos meteorológicos, que são divulgados diariamente no site, aplicativo e redes sociais do Instituto. Então, um início de mês, a tendência é que a gente já tenha, né, um volume acentuado de chuva nos próximos dias, e a expectativa em relação ao mês como um todo é que tenhamos um comportamento dentro ou acima da normalidade, ou seja, chuvas recorrentes e talvez episódios de zacas mais frequentes em relação ao que se espera para o mês de dezembro. Em Nova Friburgo, a previsão do tempo é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Na parte da noite ainda haverá muitas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Já em Teresópolis, a segunda-feira será de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis não será muito diferente. Haverá sol com muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Agora, indo para o centro-sul do estado, Paraíba do Sul terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, haverá pancadas de chuva e as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em 3 dias, o tempo segue essa mesma tendência. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite também será marcada por pancadas de chuva e as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 33 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. E uma última notícia, uma casa pegou fogo no início da tarde de sexta-feira na BR-040, na altura de Pedro do Rio, em Petrópolis. Apesar das chamas, ninguém ficou ferido. Um incêndio atingiu uma casa de madeira na BR-040, próximo à Praça do Pedágio, no quilômetro 46, no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, apesar da proporção das chamas, ninguém ficou ferido. As equipes do quartel de Itaipava foram acionadas por volta de 12h15 desta sexta-feira. A gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta ao vivo às 7h30 e esperamos você. Tchau, gente, uma ótima segunda-feira.